Boa noite. Preparemos-nos para iniciarmos a nossa reunião doutrinária desta noite, agradecendo a Jesus a oportunidade de nos reunir em seu nome. É sempre uma alegria estar aqui para ouvir os ensinamentos de Jesus. E hoje a gente vai ouvir mais uma página belíssima da obra, o livro Boa Nova. E hoje Marcelo vai nos falar de Jesus, o precursor. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciar a nossa atividade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. E hoje Marcelo Martinho vai nos falar de Jesus e o precursor, que é um dos capítulos da obra Boa Nova. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre neste tema nos proposto hoje. Nós lembramos a característica evolutiva do ser humano conforme explanada pela doutrina espírita. É um distintivo do espiritismo em relação às outras religiões, pelo menos aos outros grupos religiosos cristãos do Ocidente, a aceitação da lei do progresso, que o homem vai se construindo com o passar do tempo. Isaac Newton já diria que ele teria a sua obra sobre os ombros de gigantes, que é aqueles que lhe precederam. Então não existe milagres nem transformações repentinas. O espírito evolui por lentas e sucessivas aproximações entre erros e quedas. Todos nós somos sombra e luz. E mesmo quando estamos trilhando o caminho da luz, nós devemos pagar o pedágio da nossa sombra. O maior exemplo disso foi aquele que Jesus chamou, dizendo que era o maior entre os nascidos de mulher, que significa que ele teria em João o Batista a figura do espírito mais adiantado presente na Terra entre aqueles que ainda precisam reencarnar. Porque ele era filho do homem, ou seja, filho da humanidade. Já tinha passado pela fase humana, não precisava mais reencarnar. Mas entre aqueles que estavam cumprindo os seus ciclos evolutivos na Terra, ele dizia que João Batista, naquele momento, era o maior do colégio apostólico. Não digo do colégio apostólico. Era o maior
entre os presentes no planeta. Mas, mesmo assim, ele não ficou para dar continuidade ao trabalho de Jesus. Ele tinha um trabalho maior, que era o trabalho de preparar o caminho de Jesus. Porque a vinda do governador do planeta, da entidade angélica que governa nossos destinos, do Espírito que dizia que ele e o Pai eram um, estava bem acima da capacidade de compreensão do homem. E por uma questão pedagógica, o mestre, antes de vir, ele prepara os alunos. O próprio Cristo dizia que não poderia se jogar pérolas a porcos. Então, se um espírito puro iria se sacrificar mergulhando nas vibrações densas da terra, porque esse foi o verdadeiro sacrifício de Jesus, veja como a terra tem valores invertidos. A humanidade, na sua concepção materialista, tem valores completamente invertidos. É o antissistema. Jesus não se sacrificou quando morreu. Ele se sacrificou quando nasceu. O sacrifício de Jesus foi ter vindo à terra. Quando ele foi embora, ele se libertou. A cruz foi o final da missão, a libertação. A prisão dele era o corpo. Mas nós, tão primitivos, a gente fica morrendo de pena porque mataram Jesus. Mataram Jesus porque depois de 3 anos nos suportando, ele se permitiu ser morto. Porque desde o primeiro dia que ele começou a pregar, os fariseus queriam matá-lo. Na hora que ele permitiu, leiam o Evangelho, teve uma vez que ele estava no meio de uma multidão que queria pegar, e ele simplesmente passou no meio da multidão. Então, ele mandou Judas fazer o trabalho dele e se permitiu ser capturado pelo soldado. Não sejamos inocentes. Se Pedro arrancou a orelha do soldado e Jesus botou a orelha no lugar, vocês acham, o que leva a humanidade a achar que Jesus teria morrido sem querer morrer? Que se não fosse o plano dele, ele não teria impedido. Então, o sacrifício de Jesus foi mergulhar na terra e reclamou com os discípulos: ó raça depravada, até quando estarei entre vós? Ou seja, já estava contando os dias para ir embora. Se não fosse um espírito puro, estaria impaciente no meio de tanta ignorância. Então, para valorizar o sacrifício de Jesus, de estar entre nós, porque esse foi o sacrifício, ele logicamente tinha que preparar os alunos. Ele tinha que preparar os estudantes. A preparação da missão de Jesus começou cerca de 1000 anos antes, quando ele mandou Moisés para ditar os 10 mandamentos e fundar o judaísmo, criando, popularizando
a cultura do Deus único entre o povo judeu. Moisés já foi o início da preparação da vinda do Cristo para a terra. Mas o povo judeu não aceitou o monoteísmo com facilidade. A idolatria e o sacrifício aos deuses, junto com as vantagens e as recompensas sensoriais que esse culto traz, e com a violência dos estatutos jurídicos dos povos pagãos, amenizadas um pouco pelo judaísmo, era algo muito forte na natureza humana. Então, se vocês forem ler o Antigo Testamento, até no livro de Reis, vocês vão ver de Juízes, vocês vão ver que, volta e meia, o povo judeu abandonava o Deus de Israel para seguir os outros deuses, Baal e outros deuses. Até na época de Cristo, ainda se faziam sacrifícios a Baal, colocando crianças para morrerem vivas no meio de uma estátua de bronze que era aquecida com brasa, no Vale da Geena. Em meio a esse culto todo, o Antigo Testamento é a história do povo que ficava entre dúvida entre a lei de Moisés e a lei dos outros povos, entre o Deus judaico, com os 10 mandamentos, com o plano disciplinar do judaísmo, do casamento, da família, do respeito às viúvas, aos filhos, que o que tem na Bíblia é um plano disciplinar, o não matar, o não roubar. O povo estava entre o tempo todo, né? E a história da Bíblia é aquela história do seguinte sentido: quando o povo se afastava de Deus, estava tudo errado. Eles perdiam a guerra, eles perdiam o dinheiro, eles perdiam o rebanho. Quando se reaproximava de Deus, dava tudo certo. E nessas idas e vindas, teve um rei judeu, o rei Acabe, que se engraçou com uma princesa estrangeira, Jezebel, e casou com ela. Quando ele casou com a estrangeira trouxe a religião dela, o culto a Baal, que era um deus comum entre os cananitas. Inclusive, a estátua de Baal é que deu origem ao nosso Satanás de hoje. Que é uma questão histórica interessante. Por que o Satanás é o chifrudo? Porque o deus Baal era um boi. Então, transformaram o deus pagão no Satanás, mas era um deus pagão. E a associação é lógica. Se é um outro deus, deve ser o Satanás, etc. Mas isso já é uma criação da teologia futura. Então, Jezebel fez a cabeça do marido e introduziu o culto politeísta, o culto dos deuses cananitas, com as tradições da... Se não me engano, ela era fenícia, dos deuses fenícios. Um casamento arranjado também por conveniência política. E ela colocou os sacerdotes. E ela começou a reprimir, inclusive o judaísmo, e os profetas judeus que estavam se levantando contra esse culto estrangeiro, chegando a matar alguns.
Quem eram os profetas bíblicos? Os profetas eram os médiuns. Profetizar era adivinhar, os adivinhos. Era falar alguma coisa em nome de Deus, era determinar alguma coisa. Na verdade, o protestantismo critica tanto, mas tanto nos tempos bíblicos, como na Igreja Católica, como na Igreja Protestante, tem um monte de feiticeiro. O que é o feiticeiro? Coloca em dizer, é aquele que fala em nome de Deus, que adivinha as coisas, que sabe das coisas, que vê os remédios, que sabe, que tem, vamos usar um termo científico, aqueles que têm percepções extrasensoriais. Existiam os profetas no tempo de Jezebel, como existiam os 70 profetas no tempo de Moisés, como toda a Bíblia teve origem mediúnica, como existiam os médiuns de Jesus no tempo de Pentecostes, dando origem às igrejas pentecostais, como existiram os santos católicos. Dia 13 foi dia de Santo Antônio, um homem que simplesmente aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo, feitiçaria da boa. Ele estava em Pádua e foi defender o pai em Lisboa, bicorporeidade, ao mesmo tempo. Se fosse um espírito, ia dizer que é coisa do Satanás, mas como ele era católico, é coisa de Deus. Como hoje nas igrejas protestantes, você vai nas igrejas protestantes hoje e vai ver um monte de gente profetizando um monte de coisa. Haja vista que tem um livro chamado Grande Conflito, escrito pela profetisa adventista Ellen White, uma obra completamente mediúnica, escrita por um adventista no século XIX. Então, como diz a Bíblia, nada de novo debaixo do sol. Feiticeiro, curandeiro, benzedeira, pai de santo, pastor, padre, todo mundo médium. Simples assim. Todo mundo médium em contato com o plano espiritual. Cigana. Então, existiam, no tempo do rei Acabe, os médiums, que na Bíblia atendem pelo nome de profetas. E os profetas do Deus de Israel, que o nome briga por causa, que o povo briga por causa do nome de Deus, dizendo que serve a Jeová, mas, na verdade, ninguém sabe qual era o nome, porque a vocalização se perdeu. Vocês vejam como as discussões religiosas se perdem em puro dogmatismo. Porque o nome de Deus é Jeová. Nem os judeus se sabem como se pronuncia aquilo, porque o alfabeto hebraico não tem vogais. O único jeito de saber como uma palavra se pronuncia em hebraico é por tradição oral. Então, só Deus sabe como é que os judeus pronunciavam o nome dele no tempo do rei Acabe. Porque ninguém sabe. Se chuta que é Jeová. Então, a rainha Jezebel estavam perseguindo os profetas de Jeová. Morreu um bocado. O povo revoltado, porque o culto de Israel, o culto do Deus único, estava sendo profanado. E se levantou um grande profeta, o mais retado dos profetas da época, chamado Elias. E Elias falou aos 4 cantos do mundo que Jezebel era depravada, que seguia o Deus errado, que estava desviando o povo judeu, e que era castigo de Deus o povo ser dominado por uma rainha estrangeira, sem papas na língua.
A rainha já estava pronta a matar ele também, só que ele era dos profetas mais respeitados, porque também tem outra coisa. Entre os médiuns tem os fajutos e os de verdade. Em todos os tempos. Tem os profetas charlatães, os pastores charlatães, os espíritas charlatães, os videntes charlatães, e tinha os profetas charlatães. Só que Elias era profeta de verdade. Ele sabia das coisas. Ele tinha a admiração e o respeito do povo. Ele tinha autoridade moral pelo tipo de vida que ele levava, pelos fenômenos que ele produzia, pela sabedoria dele. Ou seja, Elias era o cara. E não ia ser fácil matar Elias. Então, Jezebel ficou meio com o pé atrás. Elias era meio complicado. E antes de dar a chance à rainha de matá-lo também, com raiva, com sangue no olho, quem não estaria, né? Ele chamou Jezebel para um desafio. Ele disse: vamos fazer um desafio. Eu contra os seus 300 sacerdotes de Baal. Uma luta justa. Como é o desafio? Então, vamos aqui num monte aqui. Bota aqui a fogueira. Tá aí a fogueira armada, não tá? Tá, pronto. Bota seus 300 sacerdotes para orar para o Deus Baal botar fogo na fogueira. Um monte de sacerdote incompetente. Não teve oração, não teve feitiçaria certa. Não tinha nem um palito de fósforo, não tinha nem um brasileiro para dar um jeito. Não teve conversa com o sacerdote de Baal. A fogueira não acendeu de jeito nenhum. Quando chegou a vez dele, Elias disse: olha, agora bote água na fogueira, encharque. Eles botaram água na fogueira. Quando Elias começou a orar, a fogueira pegou fogo. Ele disse: está vendo, rainha, que eu estou certo? Certamente o povo todo testemunhou isso. Ah, Marcelo, mas isso é uma história bíblica, você acredita na Bíblia? Olha, gente, tem muitas coisas na Bíblia que são alegoria. Haja vista a história do Éden, de Adão e Eva, de Moisés dividindo o Mar Vermelho em 2 colunas de água, e o sol parando 7 dias no céu. Tá bom, eu não vou afirmar para vocês que foi exatamente assim. Mas é bastante crível. A história é muito verossímil. E eu mesmo já assisti fenômenos semelhantes, eu já vi a mesa se mover. Os espíritos podem fazer efeitos físicos. E como os espíritos superiores estavam interessados na vitória do judaísmo, porque era a religião que tinha o maior poder moralizante na época. Não é porque era a religião correta, não é porque o nome de Deus é Jeová, é porque o judaísmo, naquela época, é o que botava o povo na linha. O povo judeu tira o sábado para orar, não rouba, não mata ninguém, não deixa as viúvas desassistidas, pratica a caridade, que é um preceito judaico. Então, não que a humanidade terrestre daquela época fosse muito adiantada, mas o melhor que tinha era a lei de Moisés. Então, por uma questão evolutiva, para a melhor proposta evolutiva do momento, os espíritos quiseram dar vitória a Elias, mesmo sabendo que Elias estava com ódio no coração.
Elias estava com vontade de quebrar a rainha Jezebel. Ele estava com orgulho religioso, orgulho de raça, magoado porque matou os colegas dele. E também, como o homem todo ser humano é sombra e luz, Elias realmente amava a Deus. Era um homem santo, era um homem puro, que amava as pessoas, mas ele tinha um probleminha com Jezebel para resolver. Porque ninguém é santo ou demônio, as pessoas são simplesmente humanas. E é dos seres humanos que Deus se serve para espalhar a sua mensagem. Então, os espíritos, por um efeito ectoplásmico, pegando o fluido cósmico universal, não vou me alongar explicando isso agora. Mas eu mesmo, para vocês terem ideia de como a história da Bíblia não é lota, eu atendi um casal aqui nesse centro, aqui nessa sala, e um menino. O menino, quando ele entrava na casa dele, a casa pegava fogo sozinha. O colchão queimou de dentro para fora. O casal apavorado porque a casa pegou fogo. Sozinha. Porque os espíritos fazem essas coisas. E um menino de 9 anos, tadinho, culpa o que é ignorância. Estava se sentindo culpado de ter botado fogo na casa. Depois eu descobri, conversando, que quando ele ia para a casa da avó, não acontecia nada. Mas quando ele ia para a casa dos pais, era panela caindo, era estante caindo, era pedrada, era fogo. Aí eu descobri que o menino era um médium, mas os obsediados eram os pais. Os espíritos obsessores eram obsessores dos pais e estavam usando o ectoplasma do menino. Então, fogo em fogueira é normal. Os espíritos fazem isso. E os espíritos fizeram. Quando os espíritos deram vitória a Elias, Elias disse, está vendo que eu tenho razão, que o meu Deus é certo? O que é que um homem de Deus faz depois de uma vitória espiritual? Manda matar todo mundo. Corta a cabeça dos 300 sacerdotes de Baal. E você, rainha, só vai ficar viva porque é rainha. E foi assim que aconteceu. Está escrito na Bíblia. Mandou decapitar 300 pessoas. Os espíritos sabiam que isso ia acontecer? Os espíritos superiores nunca preveem o mal, mas eles sabem que pode acontecer. Então eles sabiam que Elias podia aprontar uma daquelas. Mas mesmo assim eles fizeram porque na proposta evolutiva da humanidade era interessante que o judaísmo vencesse aquela disputa. Quando Jesus estava encarnado na Terra, os apóstolos perguntaram a Jesus, mestre, está escrito, algum profeta disse, que antes de você vir, Elias teria que voltar. Está lá no Evangelho escrito textualmente. E Jesus disse a eles, em verdade vos digo que Elias já voltou, não reconheceram e fizeram dele o que quiseram. Quem era Elias? Quem é que estava nas praças públicas criticando a rainha porque o marido dela era irmão do ex-marido? João Batista. A voz que clama no deserto. O mesmo Elias, enérgico, turrão, brigão, sem papas na língua. Que absurdo! O rei Herodes tomou a esposa do irmão dele. Que absurdo! E cantava isso aos 4 cantos do universo. Mas
Jesus, sabendo quem era, disse: esse aí é o maior entre os nascidos de mulher. Eles podiam perguntar: por que, mestre? Porque quando Jezebel estava matando todo mundo e matando a religião judaica, quem encarou a rainha foi ele. E não teve medo da morte. E ainda desafiou os 300 sacerdotes de Baal. Então Jesus sabia quem era o homem, quem ele podia confiar. Quando João Batista foi pregar no meio do deserto, pedindo para as pessoas se arrependerem dos pecados, Kardec nos ensina, os Espíritos nos ensinam, no livro dos Espíritos, que as maiores missões não são dadas a quem pode falhar. E Jesus sabia que João não ia falhar. Que aquele ali podia perder a cabeça, mas fugir da raia ele não ia fugir. Eles se conheciam desde a infância. Isabel engravidou praticamente junto com Maria. Maria foi visitar a prima grávida. Isabel disse: olha, o meu filho no meu ventre reconhece o seu filho. Tem uma coisa que os observadores mais superficiais não atentam. João e Jesus cresceram juntos. Eles eram primos. Foi tudo combinadinho. Eles passaram a infância juntos. E nós sabemos como foi a infância com Jesus. Aos 12 anos de idade, ele já debatia com João, com os sacerdotes do templo. É provável que Jesus tenha dito já na infância para João que ele teria que ele era uma grande pessoa, que ele era um amor de pessoa, mas ele tinha um problemazinho com a rainha que ele tinha que resolver. Porque a rainha atual do rei Herodes era Jezebel reencarnada. Tudo volta. João, você é gente fina, eu conheço você, eu confio em você, mas você sabe que você vai ter que resolver um probleminha. E assim foi feito. De uma forma humilhante, vergonhosa. Que forma mais vergonhosa um líder religioso pode escolher para morrer do que por causa de uma dança erótica que uma adolescente fez para um rei depravado? Para quê? Para quebrar o orgulho do homem. Por quê? Ele era um servo de Deus, mas ele era vaidoso. Eu vou dizer para vocês a pior vaidade que existe no ser humano. E muita gente não atenta. O homem mais vaidoso do mundo é aquele que acha que está mais próximo de Deus do que os outros e que fala em nome de Deus. E é o mais perigoso. A vaidade religiosa, o orgulho da virtude, a vaidade pelas suas supostas qualidades espirituais, é a pior vaidade que existe. E é a última tentação do ser humano. Por isso, quando estavam provando Jesus, na Bíblia diz que é o Satanás, o Satanás disse a Jesus, que é o adversário: se atire aqui e mande os anjos do Senhor te pegar. Aí Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Elias era um homem bom, mas ele era vaidoso. Ele saiu para a competição com a rainha Jezebel. Deus fez ele vencer a competição porque naquele momento era necessário. Mas séculos depois, ele deveria ser derrotado para quebrar a vaidade dele. E o mesmo homem que mandou decapitar 300 pessoas foi decapitado. Porque não importa quão bom
nós sejamos, todo mundo tem que acertar suas contas com a lei. Ah, mas Deus é punitivo? Não. Elias derrubou 300 cabeças e só perdeu uma. Que conta pode ser mais misericordiosa com essa? Eu queria explicar essa história para o gerente de banco, na hora que ele vai analisar meu saldo. Ele aplicar comigo a mesma medida que Deus aplicou com João. Então, não é olho por olho, dente por dente. E ainda perdeu uma cabeça, ao invés de cometer um crime, como ele fez no passado, ele coroou a virtude dele. Vocês vejam que João, porque no plano espiritual, certamente quando Elias voltou para o plano espiritual, ele recebeu um monte de bronca, né? Foi lá na escolinha de Jesus, ó, Elias, você foi um... Que absurdo, Elias. João é um testemunho da humildade. Quando Jesus apareceu para ele, ele que já tinha dezenas de seguidores, que já era um grande líder, que muita gente dizia que o Messias era ele, João poderia ter concorrido com Jesus. Inclusive, o caminho já estava pronto. Mas ele aprontou o caminho para outra pessoa. Ele disse, mestre, você vem aqui, eu é que devia me batizar com o Senhor. Por quê? Porque João sabia que Jesus era mestre. Porque quando Elias desencarnou, foi Jesus que foi dar o corretivo nele, né? Elias, meu filho, para que tu foi matar 300 pessoas? Tu vai ter que reencarnar para resolver isso aí. Mas não se preocupe não, eu vou lhe dar uma reencarnação legal, você vai fazer um trabalho bom, a gente vai resolver esse problema. Então ele sabia que estava falando com autoridade. E Jesus também, num testemunho de humildade, se permitiu batizar. O batismo não é originalmente cristão. O batismo é um rito pagão, judaizado, que se praticava pelos essênios também, mas Jesus se permitiu batizar para dar testemunho de humildade. E João, mostrando que aprendeu a lição, olhou para os discípulos dele e disse, vocês agora não me seguem mais. Vocês seguem esse aí. É necessário que eu me apague para que ele prevaleça. Isso é humildade. E depois ele se apagou de vez, desencarnando. Talvez seja por isso que Jesus disse que ele era o maior entre os filhos de mulher. Qual é, então, o maior testemunho de João, São João, o Batista? Que ninguém vai lembrar no dia 23. Todo mundo vai lembrar de fogueira, forró e comida. Mas alguém tem que lembrar de São João. Vou cumprir essa tarefa aqui. Um homem imperfeito, que carregava consigo a sua imperfeição, que enfrentou a sua própria dor com coragem e que se apagou completamente em benefício da humanidade. Esse é o ensinamento de São João. A mensagem de São João é essa. Você precisa carregar sua cruz e apagar o seu ego para que a obra de Deus prevaleça. Você precisa trabalhar para algo maior. Você não trabalha para si mesmo. Nós, trabalhadores espíritas, nós semeamos todos os dias, mas a colheita não é nossa, a colheita é de Deus. A gente fala de amor, o povo é egoísta. A gente faz caridade, o povo só olha para o próprio umbigo.
Os nossos parentes dizem que a gente é fanático. Outros dizem que é caretice. Às vezes, os próprios companheiros de centro espírita não agem de acordo com o que a gente esperava deles. E a gente continua trabalhando. Porque a nossa expectativa, o que a gente acha que os outros têm que ser, o que a gente acha que os outros têm que pensar, o que a gente acha que os outros têm que se regenerar, não significa nada. Porque o trabalho é nosso e a colheita é de Deus. Nós temos que apagar o nosso desejo. O espírito, ele se liberta quando ele apaga o seu ego, a sua expectativa, a sua posição social, o seu desejo de ser estimado, a sua vaidade e trabalha para o plano de Deus. E, na verdade, quando Jesus disse para brilhar a nossa luz, para que a nossa luz interior brilhe, precisa com que o nosso ego se apague. Porque o nosso ego, o nosso orgulho, ofusca a nossa luz espiritual. Quando há orgulho e vaidade, não há espiritualidade. Não há amor. Então, como João fez há 2000 anos atrás, a mensagem da renúncia e do sacrifício. Que um dia nós possamos ter a consciência de, ao invés de ficar pedindo coisas a Jesus, a gente orar para Jesus nos seguintes termos: Senhor, é preciso que eu me apague para que você prevaleça. Que Deus nos oriente sempre. Nós agradecemos a Marcelo pelo esclarecimento. Essa lição é belíssima. É um aprendizado muito grande. Inclusive para a gente entender, né? Que a gente comemora São João, às vezes não entendemos muito bem. Acendemos a fogueira, tocamos fogos, né? E não entendemos o sacrifício de João. Nós queremos lembrar que vai ter o grupo que se reúne aqui do acolhimento fraterno, não é após a nossa doutrinária. Nós também queremos falar do nosso balaio junino, que ainda temos muitos ingressos, né? Para a gente contribuir. A nossa lojinha, a nossa cantina. Visite o nosso brechó, a nossa livraria. Dê uma passadinha na nossa secretaria e vamos passar para o nosso momento de oração. É o nosso momento do nosso agradecimento a Jesus. Vamos iniciar agora a bênção do passe, neste caso virtual, com a mesma eficácia do passe presencial. O que caracterizará será a intenção com que aquele que se posiciona como receptor terá, entregando-se com a confiança e a boa vontade. Respiremos profundamente e vamos nos transferir mentalmente ao auditório da nossa querida instituição, Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, onde criamos a energia e a psicosfera apropriada para nos conectarmos com os amigos espirituais. Já com esse ambiente em nossas mentes, façamos as respirações profundas e nos conectando com os amigos espirituais, com o nosso mentor. Respirando, inspirando e expirando.
e criando um canal de intercâmbio com os planos superiores, nos proporcionando mais equilíbrio, nos fortalecendo a fé, permitindo que os benfeitores nos renovem. Batei e a porta abrirá à nossa frente, com uma luz intensa que nos aquece e clareia nossas mentes e as almas. Sentimos uma paz tão grande. Nos deixamos ficar assim por alguns segundos. Aos poucos, vamos retornando devagar, leves e agradecidos. Senhor, fazei-nos